Eu disse ao Espírito, quero pregar algo diferente. Apesar que a palavra dele, eu posso pregar o Salmo 23, por exemplo, aqui uma semana. E cada dia Deus vai dar algo surpreendente, uma revelação nova. Mas eu pedi assim para o Senhor, e eu sei que o Senhor vai nos usar de uma maneira hoje especial, diferente, porque o Espírito Santo, Ele ouve a nossa oração e Ele satisfaz aquilo que está no nosso espírito também. Amém? Tem projetor? Aleluia. Adotados como filho. É o tema da nossa mensagem. Nós vamos nos basear lá, Efésios, carta aos Efésios, capítulo 1, primeiro, somente o 4 e o 5. Vamos já ler? Ok. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na qualidade de serva, Senhor amado, como canal, como ponte. Quero ser como flecha nas suas mãos, como diz a canção. Que eu venha acertar o alvo, Senhor, guiada pelo Teu Espírito. Que dos meus lábios venham sair, Senhor, palavras que venham diretamente ao Espírito daqueles que nos ouvem. Senhor, que o Senhor venha se revelar. A Tua palavra já é revelada, mas o Senhor traz a revelação, o rema específico para cada um de nós. Fala aquilo que necessitamos ouvir, pois nós desejamos nos alimentar. Estamos famintos e sedentos. É o que eu te peço, com o perdão das minhas falhas, em nome de Jesus. Palavra do Senhor, carta do apóstolo Paulo aos Éfesos, capítulo 1, verso 4 e 5, nos diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua bondade. Amados, o que eu quero discorrer com vocês nessa noite, que o Espírito Santo nos capacitou, nos direcionou, são duas coisas importantes que eu e você precisamos saber. A primeira está contida aqui na palavra do Senhor, que fala sobre adoção. E eu trouxe aqui uma moeda, trouxe a de R$1, que é a maior. E nós sabemos que a moeda, ela tem dois lados, né? Que dizem aí a cara e a coroa. Ou aonde está o valor e aonde tem uma efígie. Então, dois lados a moeda. Nunca mais você vai esquecer essa mensagem. E nós também temos dois lados espirituais com Deus. O primeiro lado, você pode perceber que nós fomos adotados por Deus para sermos filhos. Então, um lado teu cristão é de filho. E eu vou discorrer um pouco sobre filho, sobre adoção, e depois nós vamos saber qual é o outro lado da moeda. Alguns já pegaram, mas todos nós vamos saber. Amados, Ele nos chamou para sermos
família de Deus, através de Jesus, que veio para nos tornarmos irmãos de Jesus. E automaticamente, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós somos adotados por Deus, através de Jesus Cristo. Existiu um menino adotado por uma família, e esse menino foi crescendo. Quando ele já estava um pouquinho grandinho, os amiguinhos falaram assim: eu acho que você é adotado. E o menino falou: mas por quê? Porque você é diferente da tua família. Você é mais moreninho, você tem um cabelinho diferente, seus irmãos têm cabelinho liso. Eu acho que você é adotado. Você sabe o que é adotado? O menininho respondeu: eu sei o que é adotado. Então explica aí. Você sabe explicar aí. É que o adotado não nasceu da barriga, mas nasceu do coração. E é isso que eu e você somos. Nós fomos gerados no coração do Pai. Meu Deus. Nós não éramos santos. Nós lemos lá, se você quiser colocar, o verso 4 do 1 de Efésios diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Amados, se ele nos escolheu, ele nos chamou, ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis, é porque não éramos. Quem concorda? Subentende-se, ninguém aqui era santo, ninguém aqui era irrepreensível, mas ele, através do próprio Cristo, nos integrou na sua família, nos adotou como filho, e somos hoje santos e irrepreensíveis. Não é forte, amados? Mas como, bispa? Eu não sou santo, eu não sou santa. Ei! Aquele que nos justifica. A doutrina da adoção é forte, amados. Aquele que nos justifica, Moisés, é aquele que nos santifica. A nossa justificação e a nossa santidade não está contida em nós mesmos. Mas como fomos adotados, e através de Cristo, nós somos chamados, predestinados para sermos santos e irrepreensíveis, através da obra de Cristo. A adoção divina, ela é maior, preste atenção. A adoção divina, ela é maior, muito maior, do que a adoção humana. E eu vou explicar aqui por quê. Porque quando a criança é adotada, os pais procuram colocar o caráter deles naquela criança. Procura ensiná-los dentro daquilo que eles acreditam, daquilo que eles acham que é o correto. Amém? Só que a adoção do nosso Pai é muito maior, porque Ele não somente nos instrui, mas Ele coloca o Espírito Santo dEle dentro de nós. Por isso nós nos tornamos santos.
a habitação do Espírito, e Ele vai nos transformando, como diz a palavra de Deus, de glória em glória. Ele que começa uma obra na vida de uma moça, de um homem, de uma mulher, Ele vai aperfeiçoando. Posso dizer alguma coisa aqui para você? Você e eu devia de andar com uma plaquinha, ou aqui, né? Uns pendurados, e a plaquinha escrita assim, em obras. Nós estamos sendo transformados. Nós estamos sendo, segundo a imagem do próprio Cristo. Nós vamos indo e sendo transformado até chegar à estatura do varão perfeito. Aquele que se tornou, homem, aquele que veio, aquele que sabe o que você passa. Sabe por que ele sabe? Porque ele passou. Ah, bispa, mas eu estou sendo desprezado. Jesus foi desprezado. Ah, mas eu estou sendo perseguido. Ele também foi perseguido. Eu fui abandonado quando criança. Jesus foi abandonado pelo Pai. Quando naquela cruz ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Ele sabe que é a dor do abandono. Ele sabe que é a dor do desprezo. Ele sabe que é a dor da solidão. No entanto, quando adotados na família de Deus, Ele implanta o próprio Espírito no coração do filho adotivo. Somos transformados na sua imagem e na sua semelhança. É muito forte isso, amados. Sabe por quê? Porque os nossos olhos carnais às vezes olham para a nossa carnalidade. Sabe, na nossa carne, realmente, muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós somos poucos egoístas, muitas vezes nós tropeçamos em palavra, em atitude, em pensamentos. Então a gente fica no natural, compreende? Ah, mas não estou vendo nada, não estou vendo mudança nenhuma. O próprio Deus implantou o Espírito Santo nele, em você. E eu e você estamos sendo transformados segundo a imagem e semelhança de Deus. Creia nisso, amados. Creia nisso. O homem estava... Eu já contei essa ilustração, Moisés já contou também, mas vale a pena ver de novo. O homem estava preso. E ele queria sair daquela prisão. E ele chamou por um anjo que estava do lado de fora. E o anjo chegou até ele para ouvi-lo. E ele falou: eu quero sair dessa prisão. E o anjo falou: quem você é? E ele responde ao anjo o seu nome. E o anjo fala: você ainda não me respondeu quem você é. E o anjo então se afastou. E aquele homem ficou pensativo: quem sou eu? Chamou novamente o anjo e disse: eu sou fulano de tal, eu fui casado com fulana de tal, eu fui um contador, eu fui um jogador de basquete. O anjo balançou a sua cabeça e disse: sinto muito,
você ainda não tem a resposta. E ele então se retirou e novamente passou a pensar, a buscar no seu espírito, a buscar no seu intelecto, a buscar na sua alma, no seu espírito, até que ele teve, pelo Espírito, a revelação. E ele então chama aquele anjo, e ele diz: descobri quem eu sou. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Os portões se abriram, e ele saiu daquela prisão. Enquanto eu e você não tomarmos posse desta verdade, o diabo, ele sabe disso, amado. E como o diabo luta para dizer que você não é nada, e como o diabo luta para dizer você não vai conseguir, e como o diabo luta para dizer: ei, você não sabe nada, não adianta, você não tem jeito. Quem já ouviu aí? Você não tem jeito. Sei que teve gente aí que já ouviu, sim. Aí, ó. Eu, numa faculdade de teologia, eu ouvia: para você é impossível, quase impossível. Eu falei: ainda bem que tem um quase, né? Mulher, loira, você não vai chegar a lugar nenhum. E vai encontrar muitas barreiras. E é exatamente quando o homem diz para você: você não pode, você não é, você não faz. Aí é que Deus parece que ele faz de propósito. Fala assim: ah, não, pois é esse, é essa que eu vou escolher. É esse, é essa que eu vou levantar. É esse, é essa que eu vou derramar. E vou mostrar que a glória é minha. Gente, eu estou toda arrepiada aqui. A presença de Deus está tremenda aqui. Porque Deus quer que você tome posse dessa verdade. Você é imagem e semelhança do próprio Deus. Somos filhos adotados por Ele. Filhos. Aleluia. Glória a Deus. Os adotados, para terem acesso, podem ter acesso ao trono da graça, porque somos feitos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Sabe lá o que é ter acesso ao trono da graça? Graça, amados, todos nós já sabemos, favor imerecido. Eu não mereço, você não merece. Mas se você já aceitou o Senhor Jesus, e o Espírito veio e habitou em você, você, além de filho, você passa a ser herdeiro e sabe o que é co? É junto. E herdeiro com Cristo, co-herdeiro com Cristo. Vamos ver essa verdade lá em Romanos 8, capítulo 8, verso 17. Só para não ficar nas minhas palavras. Amém? Um versículo muito conhecido. Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Gente, dá vontade de sair voando. Não vejo a hora de virar anjo. Só para voar. Gente, é muito forte. Sabe o que é você ser herdeiro de Deus? O que é Deus? O que tem Deus para você herdar? Todas as coisas. Aqui, no presente e futuramente. No porvir. Nós somos herdeiros. Se comporte como tal. Sabe qual é o nosso problema? Moisés pregou uma quarta-feira aí.
acho que uns 15 dias. O problema é que nós estamos com mentalidade de escravo, não de filho. É esse o problema. Ai, coitadinha de mim, mas eu não posso, eu não consigo. Consegue, amados. Consegue. Muda a mentalidade. Não fica dando uma de coitadinha, de coitadinho. Porque eu e você não somos coitados. Nós somos herdeiros, co-herdeiros, filhos daquele que era e há de vir. Aplauda mais forte o nome dele. É demais. Sabe, se você sair daqui hoje com mentalidade lá embaixo, eu quero ver, eu vou lá na tua casa, de máscara e tudo. Mentalidade de filho. Mexe com um dos meus filhos, eu tenho 5, né? E agora 5 netos. Eu cresci, multipliquei e enchi a terra. Oh, glória! Povoei a terra. Mexe com um deles. Dói. Tem até um ditado popular aí verdadeiro, né? Adoça, como que é? Agrada meu filho que você adoça a minha boca. Não é assim? Então, amados, não preciso explicar muito. Você é filho. E ai, não é uma ameaça. Não é uma ameaça. Ai daquele que toca na menina dos olhos de Deus. Eu sinto muito dizer, mas eu vou falar da minha experiência. Quando alguém começa a me afrontar, começa a falar mal de mim, eu fico sabendo, porque vem mesmo. Tá cheio de passarinho. Eu fico com dó da pessoa. Eu falo, vai pagar um preço. Porque se falar com razão, vai lá, né? Mas falar sem razão, paga preço. Paga preço. Então presta atenção. Porque eu e você somos menina dos olhos de Deus. Você deixa eu mexer na menina dos teus olhos? Deixa, vai. Só tocar assim um pouquinho. Devagarzinho. A gente não deixa. E a minha Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Filhos são os que são guiados pelo Espírito. Aí em Romanos 8, 2 acima, no versículo 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Presta atenção agora. Amados, nós somos a imago Dei, ou seja, a imagem de Deus. O Espírito Santo dele habita aonde? No nosso espírito. Então, igreja, é hora de sermos guiados pelo Espírito. Sabe por que às vezes nós não estamos vendo as coisas de Deus acontecerem e dizer assim: mas eu sou filho de Deus, mas me dá tudo errado. Porque você está sendo guiado por você mesmo. Está sendo guiado pela carne. A carne aí fala muito alto. Escreveu, não leu, o pau comeu. Comigo é assim, ó, pau é pau, pedra é pedra. Está sendo guiado pela carne. Guiado pela carne. Você quer viver a vida como filho? Meu Deus, ser filho do rei. Gente, eu tenho experimentado isso. Eu vou dizer algo para você. Diante de Deus, se eu pensar alguma coisa, eu nem falo, o Senhor envia.
Sabe o que é isso? Viver na dependência e no Espírito. Eu não sou guiada pelo que eu quero. Me convida para ir num passeio. Se eu vou dobrar meu joelho e não vou orar, se é para ir ou não. Me convida até para ir na sua casa, até para ir na tua casa eu oro. É para ir, Espírito. Sabe por quê? Porque eu dependo do Espírito. Eu fui gerada. O Espírito Santo habita em mim. Então se Ele quer eu faço, se Ele não quer eu não faço. Se Ele quer que eu fique, eu fico. Se Ele quer que eu vá, eu vou. O ano retrasado, recebi um convite para ir numa conferência lá em Minas Gerais. E toda empolgada, 4 dias de conferência. Eita, que bênção. Passa um tempinho, a avó da Amanda me convida para ir para a praia. Eu amo praia, gente. E a dona Inácia, então, fala: vamos comigo, e vamos que vamos. E Ubatuba lá, a casa dela é maravilhosa. Tudo parece um paraíso lá, né? O condomínio, né, Amandinha? E a minha carne, então, falou: vai que tu merece. Eu, glória. Aleluia. Né? Já me empolguei. Mas, vamos orar, né? Deus vai confirmar. Deus vai confirmar. Senhor, eu trabalho duramente, eu mereço, Senhor. Fala aqui na tua palavra, fala. Vai que eu estou contigo. A minha mão te guiará. Abri a palavra. Uma palavrinha saltou nos meus olhos. Sabe quando a palavra cresce? E a palavra que cresceu, amados, era Minas. Minas. Sabe a parábola das minas? Não é Minas, meninas, não. Das minas, né? E para onde eu ia? Minas. Eu falei: Senhor, desci lá na casa do meu primo, compra passagem aérea agora. Comprou na hora, sem estar entendendo o mistério. Foi uma bênção. Lá em Minas, o que eu recebi de Deus, o que eu recebi da parte de Deus, sabe, eu paguei aquela passagem de avião que eu nem sei como. Tudo que eu ia fazer tinha pode deixar que eu pago. Aí eu ia almoçar, bom, vamos acertar, pode deixar, bispa, a tua eu pago. Eu, glória de Deus. Sabe por quê? Porque aonde Deus aponta, Ele paga a conta. Aonde Ele te manda, ei, você vai ser bênção, você vai produzir, Ele vai fazer o propósito dEle na tua vida. Então, se tu é filho de Deus, tu vai sair daqui guiado pelo Espírito de Deus. E o outro lado da moeda? Eita Deus, vou até beber água. Estou aqui com a minha caneca nova que eu ganhei. Até caneca Deus providencia, viu? Aqui, ó, Bispa Lúcia. Um lado, filho. Do outro lado, servos. Vamos falar? Filhos e servos. Nunca mais vocês vão esquecer isso. Vamos usar o texto para servos. Aleluia. Glória a Deus. No grego, a palavra para servo é doulos. É servo e escravo. Agora nós precisamos aqui discernir o servo ou escravo do escravo do pecado. É diferente. É servo, escravo separado do Senhor. Vamos usar o texto aqui, Romanos capítulo 1, verso 1.
Paulo, escrevendo aos Romanos, já no capítulo 1, verso 1, ele fala: servo, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, ele mesmo se coloca como servo. Vejamos. Romanos 6,16. Romanos 6,16 diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para obediência, desse mesmo quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. E a pergunta que o Espírito Santo mandou eu fazer para todos nós, estou inclusa: de quem você é servo? A palavra diz que aquele a quem a você obedece, automaticamente você passa a ser servo. Compreende? O servo obedece ao seu Senhor. Quem tem sido o Senhor da tua vida? Eu vou dar algumas possibilidades. Você pode ser o Senhor da tua vida. Eu nasci assim, cresci assim, eu sou assim, você sempre assim, vou morrer assim. Complexo de Gabriela. Você é servo de você mesmo. Prisioneiro, você está que nem aquele cara lá. Prisioneiro de você mesmo. E isso é muito fácil de acontecer, gente. Se há alguma coisa forte na nossa carne, é ela mesma. Presta atenção. A tua carne não bobeia que ela é forte. Muitos são levados por paixões, por desejos imorais, enfim, pelo pecado, coisa que a carne gosta, pecado. Ela gosta. Pode ser um prazer momentâneo, pequeno, pode ter consequência, mas a nossa carne gosta do prazer, do pecado. Será que é por isso que Adão e Eva caiu e toda sorte de males aconteceu na terra e corrompeu a imagem e semelhança de Deus? Será que é por isso que Deus precisou enviar o seu próprio filho, segundo Adão, para não pecar e pagar o preço pelo meu e o teu pecado? E através dele somos adotados como filhos, herdeiros, co-herdeiros de Deus, e recebemos novamente a imagem de Deus que estava distorcida, e agora ela começa a criar forma. Então a pergunta é: quem é teu Senhor? A quem você obedece? Não obedece ninguém, bispo. Está na rebeldia, está obedecendo o diabo. Não tem por onde escapar. Ou teu Senhor é você mesmo, ou seu Senhor é o diabo. Porque o diabo, desde o princípio, ele era um anjo de luz, Lúcifer, quer dizer luz, aferidor de beleza. Sabe quem ele era? Ministro do louvor no céu. Os anjos, a ordem dele, louvavam o Criador. A
aferidor de beleza. A Bíblia diz que ele se vestia de pedrarias. Você queria dizer assim lá no céu, o que é belo? Lúcifer. Mas subiu ao coração dele, no espírito dele, o ser igual a Deus. Caiu na desobediência e na rebeldia. E na sua rebelião, caíram com ele um terço dos céus. Então não brinca com rebeldia. Eu vou dizer aqui com todas as letras e nunca mais tu vai esquecer. Se há um pecado que Deus abomina, todo pecado Deus, lógico, Ele é santo, mas tem um que lembra Satanás, é a rebeldia. E lá em 1 Samuel diz que a rebeldia, o pecado da rebeldia é igual a da feitiçaria. Você é considerado um feiticeiro se você é rebelde. Muito forte, não? Hoje, a bispa, não falei que ia ser diferente hoje? Eu peço para Deus, Ele usa mesmo. E aí eu tenho que aguentar. E vocês também, junto comigo. Então, amados, qual é o seu Senhor? Aquele que tu serve, esse se torna o seu Senhor. Então, obedeça a Deus. Segunda carta a Timóteo 2, 25. O 24 e 25. Diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a vontade de Deus. E a segunda pergunta é: como você está vivendo? Vive a contender? E aqui diz, volta lá no último, que nós devemos estar disciplinando com mansidão outros, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento. Quer dizer, se você não é um contendedor, se você tem um espírito manso, o outro que vem para cima de você com tudo, você com mansidão, você vai levar ele ao arrependimento. Sabe, amados, levar o nome de cristão não é fácil. Vocês lembram quando usava aquelas frases que a gente comprava pronta, às vezes versículos bíblicos, e colava no vidro traseiro do carro? Eu dizia, eu pregava lá na Batista, eu não era nem pastor ainda. Eu dizia assim: se você não tem paciência no trânsito, se você xinga, se você faz gestos obscenos, pelo amor de Deus, tira esse versículo de trás do teu carro. Porque você está dando mau testemunho. Quem é servo? Como você está vivendo? Como servo do Senhor ou como escravo do pecado? Esses dois pontos é só para vocês pensarem. E agora sim, o que nós precisamos para sermos servos?
Coloca para mim aí, Rafaela. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. O 5 e o 7 só. 5 e 7. O exemplo de Cristo é o título. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se o quê? Obediente. Quem quer ser servo ainda? É o outro lado. O Senhor te chamou para você ser filho e servo. Em semelhança ao exemplo. Vocês estão entendendo o que Jesus veio fazer na terra? Ele veio cumprir o que Adão não cumpriu. Mas quando Jesus vem, ele inaugura uma nova época. E a dispensação que eu e você vivemos hoje é a dispensação do Espírito de Deus, que nos dá a certeza, que nos dá a condição de sermos semelhante a Jesus Cristo, a seguirmos o exemplo de Jesus Cristo. Eu já ouvi muita gente dizer: bispa, eu não sou Jesus. Você não é Jesus, mas você foi chamado para andar como Jesus andou. Eu não sou Jesus, mas a minha Bíblia lá em João, primeira carta de João, ela diz: aqueles que falam que são de Cristo devem andar como Ele andou, falar como Ele andou, como Ele falou, e sentir como Ele sentiu. Sabe o que Jesus sentiu por nós? Uma palavrinha aqui que eu não posso encerrar, já estou caminhando por fim. Antes de dizer isso para você, Ele sentiu misericórdia de nós. E alguns já sabem que eu tenho ensinado, mas eu vou repetir. É didático a repetição. Não pense não, a bispa vai falar isso de novo. É didático, até você aprender. Até você decorar. Miseres, vem do latim miséria. Cordes, vem do coração. Deus sentiu no coração dele a tua miséria. A nossa miséria, melhor dizendo. Então, sabe, você quando olha para o teu semelhante, mesmo sentimento que houve em Cristo, que nós lemos aqui. Ele não usurpou ser igual a Deus. Antes, ele humilhou-se a si mesmo, tornando-se semelhante ao homem. E ele vem e ele sente a minha miséria, ele sente a tua miséria. Mas aí nós não queremos sentir a miséria do outro. Há sempre um dedo apontando: olha, mas ele fez isso, mas ela fez aquilo. Mas ela falou isso, mas ele falou aquilo. E esquece que o dedo que nos acusava de Satanás, a cédula que era contra nós, Jesus cravou ela lá na cruz. E a palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então por que nós condenamos?
Aleluia. É preciso ter o mesmo sentimento, atitude de Cristo, esvaziar-se. Aqui onde nós lemos a última leitura, diz que ele esvaziou-se de si mesmo. Sabe por que nós não conseguimos ter o mesmo sentimento dele? Porque nós estamos cheios de nós mesmos. Existe uma palavra que se diz assim, ensimesmado. Eu nem sei se tem no dicionário. Sabe o que é uma pessoa ensimesmada? É uma pessoa cheia de si mesmo. O que eu penso é o certo, o que eu falo é o certo, e o resto é resto. Ele se esvaziou. Imagina Jesus no céu. A gente não tem nem como imaginar, mas o máximo aí que você pode. Imagina Jesus em toda a sua glória. Os anjos o rodeando, louvando o nome dele. Ei, caminhando sobre ouro, sobre pedras preciosas. Cheio de glória, de poder e majestade. O universo no seu domínio. Ele se esvazia de tudo isso e nasce numa manjedoura. Fica quietinho ali no ventre de Maria, gerado pelo Espírito. E ali ele começa a sentir o que é ser humano. E ele começa a ter dor na hora do parto. Você sabia que a criança, na hora de nascer, ela também sente dor? Não é só a mãe. Ela tem que fazer um esforço muito grande. E o esforço maior de Jesus foi quando ele deixou toda a sua glória para vir habitar entre os homens. Sofreu. O teu sofrimento, Deus sabe. Jesus sentiu. Há uma troca de valores, amados. Mateus, alguém está ali? Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Do 25 ao 28. Vê se há alguma mera semelhança aí. Presta atenção nesse texto, nós já estamos encerrando. Mateus capítulo 20, do 25 ao 28, diz assim: Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Quem quiser, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Percebeu a troca de valores? Aqui, quem pode manda, e quem é o serve, quem tem juízo obedece. Os valores do céu são trocados. Aquele que quer ser grande, seja o primeiro que sirva. Aquele que quer ser o primeiro, seja aquele que sirva. A honra para o servo. Não pense não, que é só desgaste, que é só humilhação. A honra, vamos ver lá em João, capítulo 12, verso 26. O último versículo aqui desta noite. 12, 26.
Deixa eu ler aqui. Se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, ai, amados, o Pai o honrará. Tem honra para as nossas vidas. Como é bom nós sermos honrados, e honrados por Deus, amados. Aquele que é servo, aquele que é filho, tem honra. Coloque-se em pé, igreja. Eu quero ministrar na sua vida. Oh, Senhor, Jesus nos ensinou em toda a sua vida aqui na terra que fomos chamados para servi-lo. Presta atenção nisso. Ele serviu a todos. E agora segura essa, igreja. Ei, oh Senhor, Rei dos Reis, se nós o servirmos, se nós o confessarmos como nosso Senhor, nos tornamos filhos, herdeiros. Mas por enquanto, aqui na terra, o nosso papel é servir. E se nós servirmos a Ele, com Ele também reinaremos. Você está preparado? Você está preparada para reinar com Cristo? Esta é a certeza da nossa fé. Ele veio para trazer o reino de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Quem quer ser reis e rainhas, com Ele reinaremos. Se nós nos prostrarmos e nos colocarmos debaixo dessa servidão, honra e glória, livramentos Ele tem para aqueles que te servem. Labarabastúria, pode apagar essa luz. Pai querido, Pai eterno, Senhor, que promessas são essas, Pai? Que maravilhas desse teu amor, Rei dos Reis. Somos filhos, somos servos, tu nos predestinaste antes da fundação do mundo para sermos adotados, para sermos da tua família. Teu amor me encontrou. Cante, igreja. Eu era órfão, hoje sou filho.